Agora imagine se um apoiador de Bolsonaro dissesse algo remotamente parecido ou usasse a palavra vala. Dizendo então que a ministra é a amante, essa comissão está confessando que tem conhecimento de que a ministra é a amante da lista. O PT admite que eles realmente estavam na lista do Odebrecht e que aqueles nomes realmente receberam aqueles valores. Hoje, abordamos as recentes polêmicas que continuam a agitar o cenário político brasileiro, com destaque para as controvérsias envolvendo a lista da Odebrecht e a cassação do deputado Glauber Braga. A lista, que detalha supostos pagamentos ilícitos da empreiteira a políticos, voltou ao centro das discussões após declarações do deputado Ivan Federal, que insinuou a veracidade dos valores e apelidos nela contidos, incluindo a menção a uma suposta amante. Tais comentários geraram forte reação, especialmente da deputada Lindbergh Farias, que considerou as falas ofensivas à sua esposa, Lizzy Hoffmann, apesar de Hoffmann e outros parlamentares do PT negarem qualquer ligação com os codinomes da lista. Em meio a esse embate, a esquerda e o PT parecem estar utilizando Ivan Federal como um bode expiatório, numa tentativa de desviar o foco da cassação de Glauber Braga e preservar seu mandato. As declarações de Ivan, proferidas na semana passada, provocaram a intervenção do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Conselho de Ética, que agora analisam as consequências de suas palavras. Este caso expõe as tensões políticas e as disputas de narrativa em torno das denúncias de corrupção que marcaram a Operação Lava Jato. O ministro da Justiça, Lewandowski, sobre ações da Polícia Federal, sobre a situação de que a polícia, o absurdo, que a polícia prende mal e a justiça solta, enfim. Enquanto isso, o líder do PT, Lindbergh, estava atrás da minha cadeira, na outra poltrona, dizendo que ele ia me caçar, dizendo que eu era bandido, dizendo que eu era desqualificado. E meu erro, e eu aqui assumo, eu sou homem de assumir, é de ficar pilhado e de reagir a uma ofensa. Em nenhum momento da minha fala, eu quero que se prove isso, em nenhum momento da minha fala eu me dirigi qualificando a deputada Gleice Hoffmann. O único momento da minha fala, se verem toda a minha fala, o único momento da minha fala que eu cito a Gleice Hoffmann, eu cito no passado ela como senadora. Porque hoje o PT idolatra a Polícia Federal. Hoje o PT, a Polícia Federal, é a melhor Polícia Federal do mundo. Mas quando o descondenado do Lula foi preso, a Polícia Federal era a pior de todas. E eu repeti que uma das pessoas que mais criticavam a Polícia Federal era a senadora Gleice Hoffmann. Foi um momento que eu toquei no nome da hoje ministra, mas deputada, Gleice Hoffmann, dizendo que ela, é fácil, é só dar um Google que vocês vão verem a ex-senadora Gleice Hoffmann dizendo que a Polícia Federal faz uma operaçãozinha para aparecer na televisão e etc, etc, etc. O deputado Lindbergh, ele faz uma questão de ordem ao presidente da Comissão de Segurança. E na questão de ordem, ele nem começa a questão de ordem. Ele já aponta para mim e diz, esse deputado desqualificado. E aí a gente começa uma discussão. Ele me chama de bandido de novo, me ameaça, dizendo que você vai ver seu bandido, tá aí nas filmagens. Eu vou dizer aqui no final da minha fala, eu sou homem de assumir a responsabilidade, sou homem de assumir minha punição, mas acredito que o deputado, se houver justiça na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh tem que ser punido também. Porque, primeiro,
peço que o Conselho de Ética ouça os integrantes da Comissão de Segurança, porque todos, em sua maioria, vão confirmar que quem começou a provocação foi o líder do PT, o deputado Lindenberg. Posteriormente, o mesmo mentiu na CCJ. O vídeo também gostaria que o Conselho de Ética assistisse. Ele mentiu dizendo que eu o provoquei. Bem, eu peço licença para ler um texto que está no Instagram do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, o governador da Bahia afirmou que o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores deveriam ir para a vala. Um discurso carregado de ódio que, em qualquer cenário civilizado, deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes. Mas nada aconteceu. Não houve abertura de inquérito, nem busca e apreensão, tampouco convocação da Polícia Federal para apurar a incitação à violência. Nenhuma nota de determinado ministro que se diz fervoroso interessado no assunto, nenhuma capa de jornal tratando o caso como ameaça à democracia. Ao contrário, silêncio, cumplicidade ou até aplausos discretos dos mesmos que dizem guardiões do Estado Democrático de Direito. Agora imagine se um apoiador de Bolsonaro dissesse algo remotamente parecido ou usasse a palavra vala. Em qualquer contexto seria manchete, seria prisão, seria processo por discurso golpista e incitação ao ódio. O padrão é claro. Só há crime quando convém ao sistema, só há repressão quando o alvo é a oposição. Senhores e senhoras, nós estamos aqui pela honra, nós estamos aqui pela moral, nós estamos aqui pela ética, que não pode faltar. A decisão que nós estamos tomando, ela orienta como a população olha para a Câmara dos Deputados. O jogo de palavras utilizado pelo deputado Gilvan e mesmo o pedido de desculpas ontem feito em plenário não retira as palavras infelizes colocadas oficialmente. É lamentável. O parlamentar usou da palavra fazendo ilação e usando das palavras que nós aqui sabemos e que eu não vou cometer o absurdo que foi cometido pelo agora presidente da Comissão de Segurança Pública, que utilizou o tempo de alguma liderança para repetir as palavras e repetir as ofensas. Não serviu para o deputado Gilvan refletir. Ele volta e diz: chovia ataques à PF, por exemplo, da senadora Gleisi, que atacava a PF, porque nós temos um diretor petista, porque o Odebrecht, porque tinha uma planilha, e aí ele segue. Eu citei o nome lindinho, citei o nome injurioso, o nome antiético, o nome amoral. Ele repete aqui, eu não vou dizer, porque eu respeito a deputada Gleisi, porque eu respeito o deputado Lindenberg. E aí ele cita que deve ser uma prostituta do caramba. Olha, hoje você me encheu de orgulho. A posição, a nobreza com a qual você se posicionou aqui hoje, basicamente se colocando como um objeto de sacrifício para que uma lição seja dada à Câmara dos Deputados. Isso é de uma nobreza, de uma grandiosidade, que a admiração que eu tinha por você dobrou. E realmente, Gilvan, acho que... e eu digo isso até fazendo uma meia-culpa, porque eu sou um desses de cabeça quente que às vezes fala coisas que depois acaba se arrependendo. O senhor está dando uma lição gigantesca hoje. Muito obrigado, senhor presidente, membros da comissão. Vou pedir a atenção da deputada Maria do Rosário aqui por um segundo. Senhor presidente, em relação aos fatos, eu presidia a Comissão de Segurança Pública na data em que eles aconteceram. O que eu vou trazer para os senhores não é uma defesa do Gilvan. O que eu vou trazer é simplesmente
a narração do que se passou. Por que isso é importante? Porque a representação que foi feita pela mesa diretora não contém, estou sendo claro, não contém o nexo entre a acusação e a punição. E ela não contém o nexo entre a acusação e punição justamente porque os fatos não se deram da forma como foi interpretado pela mesa diretora. Eu estava lá, na cadeira que Vossa Excelência ocupa nesse momento. E eu vou lhe contar exatamente o que foi visto. O que foi visto foi o seguinte: durante a audiência pública em que participava o ministro da Justiça, ministro Lewandowski, Gilvan da Federal estava presente. Também estava presente Lindbergh. Gilvan da Federal estava fazendo uma fala direcionada ao diretor da Polícia Federal. A fala era crítica ao diretor da Polícia Federal. Durante essa fala, ele disse que no governo anterior a Polícia Federal era criticada pelos opositores do governo, dentre eles a senadora Gleisi Hoffmann. Esse foi o único momento em que Gilvan da Federal citou o nome da senadora. Ponto. Ele citou como senadora, não como ministro. Porque ele citou no passado. Certo? Num momento posterior ao que aconteceu, no momento posterior, o Gilvan narrou que, prestem muita atenção nisso, o Gilvan narrou que existia uma lista da Odebrecht. Dentro dessa lista existiam apelidos. Dentre esses apelidos, Lindinho e Amante. E então, Gilvan atribuiu a Amante o apelido da lista da Odebrecht, o adjetivo de prostituta. Ponto. É isso que se passou. Então, senhor presidente, nós temos que tomar muito cuidado com o que está sendo feito aqui hoje. Se esta comissão, da qual eu não sou membro, ou seja, não votarei nesse assunto, se esta comissão punir Gilvan da Federal por ter atribuído a Amante da lista da Odebrecht o apelido Amante, por ter atribuído o adjetivo de prostituta ao apelido Amante da Odebrecht, se vossas excelências votarem por condenar Gilvan por ser este fato ofensivo à ministra, hoje ministra, vossas excelências estarão confessando que vossas excelências reconhecem que a ministra, à época senadora, eu não estou entendendo as manifestações da Maria do Rosário. Eu não estou entendendo. Ela está falando alto, interrompendo meu raciocínio, mas eu não consigo compreender o que ela fala. Então, se a senhora quiser utilizar o microfone para que eu possa lhe ouvir, por favor, o faça. Se o objetivo é simplesmente interromper o meu raciocínio, não vai funcionar, porque o meu raciocínio está acima das suas interrupções. Pois bem, se essa comissão votar por punir Gilvan por ter atribuído o adjetivo de prostituta à pessoa listada pela Odebrecht como amante, dizendo então que a ministra é a amante, essa comissão está confessando que tem conhecimento de que a ministra é a amante da lista. Porque aí a gente tem que discutir todos uns 500 milhões de propina que foram direcionados a ela. A gente tem que discutir outras coisas. Então,
Não é pela Lava Jato, a não ser, acho que o Collor, porque ele era o único que não era da turma do Lula. Mas, sem querer, despretensiosamente, você fez com que eles admitissem que a lista é verdadeira. Então, por sejam 3 meses, 1 mês que você seja obrigado a ficar fora da sua função como parlamentar, você conseguiu algo que a oposição, a direita, a imprensa não conseguiu fazer desde o início das investigações da Lava Jato. Então eu penso que no fundo valeu a pena, Gil. Você vai sair muito maior. Você vai sair dessa como o cara que conseguiu provar que realmente, né, de acordo com a admissão deles, a amante, ou no caso a Gleisi Hoffmann, recebeu 5 milhões na lista do Odebrecht. E aí me chama a atenção, porque se essa lista é verdadeira, nós, deputados, teremos que tomar muito cuidado ao formular frases que tenham certos nomes e adjetivos pejorativos na mesma composição. Ninguém vai poder usar nenhum adjetivo pejorativo quando se for falar do amigo, que na lista do Odebrecht é o Lula, porque agora está comprovado que o amigo é o Lula na lista do Odebrecht. Ninguém vai poder falar do Drácula, que de acordo com a lista do Odebrecht é Humberto Costa. Ninguém vai poder falar do Lindinho, ou Feio, achei curioso isso, né? Que de acordo com a lista do Odebrecht é o Lindbergh Farias. Grisalho, Arlindo Chinaglia. Guarulhos, Carlos Zaratini. João Pessoa, Vicentino, né? Montanha, que é o Paulo Pimenta. Polo, Jacques Wagner. Solução, Maria do Rosário. E por aí vai. São nomes que jamais agora, acho que a gente tem que fazer uma lista para que todos os deputados não inocentemente se incorram no erro de colocar numa frase com algum adjetivo pejorativo. Porque a partir do que nós votarmos hoje, estará comprovado que a lista do Odebrecht é verdadeira e que esses valores descritos nessa lista realmente aconteceram. É isso que vai ser votado hoje. Então, Gilvan, que o seja 3 meses, 6 meses, você conseguiu algo impressionante. E amanhã, o que vai fazer barulho na internet, o que vai fazer barulho no debate político, não é Gilvan da Federal foi suspenso por um período por ter falado tal coisa. Eu posso garantir para os senhores que o que vai dominar no debate a partir de amanhã, o PT admite que eles realmente estavam na lista do Odebrecht e que aqueles nomes realmente receberam aqueles valores. Então pode até ser que os amigos do Lula, ou no caso, como diz a lista, né, o amigo do meu pai, tenha descondenado ou protegido todas as pessoas que participaram do maior esquema de corrupção que o mundo já viu no que diz respeito ao volume de dinheiro. Pode até ser que eles não peguem nenhum dia de prisão, mas a opinião pública saberá de forma inequívoca que esses nomes realmente receberam os valores descritos na lista do Odebrecht. Então, eu vejo hoje, Gilvan, como uma vitória. Eu sei que você não tinha preparado para isso, mas eu estou vendo hoje como uma gigantesca vitória. Eu só não esperava a nobreza da sua parte. Eu não esperava realmente a humildade, a nobreza de se entregar para o sacrifício, mesmo sabendo da injustiça que está sendo feita. Você não relacionou diretamente o nome de ninguém ao apelido. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso de forma documental. O voto que será dado aqui, Gilvan, é o seguinte voto: Gleisi Hoffmann é amante? Sim ou não? Sim? Sim, vocês estão concordando. Gleisi Hoffmann é amante e recebeu 5 milhões. Não? Beleza. Gleisi Hoffmann não é amante na lista do Odebrecht.